Aqui é o professor José Brauna do Direito e Reto. Vamos para cima agora de Código Penal Militar. Olha só, diz assim a questãozinha. 2017, Polícia Militar de Minas Gerais, soldado da Polícia Militar, sobre a aplicação da Lei Penal Militar, considerando o regramento estabelecido no Código Penal Militar, marque a alternativa correta. Letra A. Há crime sem lei anterior que o defina e pena sem prévia combinação legal. Falso. Digo de novo, olha a Constituição entrando aí. Artigo 5º, inciso 39. Não há crime sem lei anterior que o defina nem pena sem sua prévia combinação legal. Logo, o item está falso. Ah, professor, não quero usar a Constituição não. Tá bom, usa o Código Penal. Lá no Código Penal Militar, artigo 1º, fala a mesma coisa. É ipsis literis, ele repete o que está na Constituição na espinha dorsal e se fundamenta, ok? Letra B. Considera-se praticado o crime no momento da ação, omissão ou do resultado. Para. Esse item está falso. O que eu quero que você veja de novo? Estamos falando aqui de uma aplicação da Lei Penal Militar. Se é uma aplicação da Lei Penal Militar, o que você tem que ter sempre em mente? Ele está falando de tempo do crime ou lugar do crime? Quando se fala de tempo do crime, ele fala em momento. Quando fala em lugar do crime, ele fala em lugar. Ele fala aqui, ó, considera-se praticado o crime no momento. Então, estou falando do tempo do crime. Nesse caso, a teoria adotada é a teoria da atividade, porque considera-se aí, no caso, o momento da ação comissiva ou omissiva, descartando assim o resultado, tá? Então, teoria da atividade no Código Penal Militar e também no Código Penal Comum, tá? Vamos ver o que diz esse item. Fala, considera-se praticado o crime no momento da ação, omissão ou do resultado. Falso. O resultado não entra aqui. É o que está ali previsto no artigo 5º do Código Penal Militar. Vou cansar de ler aqui se for o caso, mas para você fixar como é que está ipsis literis lá, que na prova cai assim, um textinho. Olha aí. Artigo 5º. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o do resultado. Então o item está falso. C. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime, cessando, em virtude dela, a própria vigência de sentença condenatória recorrível, salvo quanto aos efeitos de natureza civil. Certíssimo. Isso daí está previsto lá no artigo 2º. Ou seja, se vem uma lei posterior e diz que aquele fato, que na época era um fato criminoso, agora não é mais crime, acabou. Acabou. Ninguém pode ser mais punido, tá certo? É o que diz lá no artigo 2º, olha só. Artigo 2º, lei supressiva de incriminação. Artigo 2º diz, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime, cessando, em virtude dela, a própria vigência de sentença condenatória recorrível, salvo quanto aos efeitos de natureza civil. Preste bastante atenção, porque muitas questões, elas colocam o seguinte, elas colocam que, inclusive, não, com efeito civil, inclusive os efeitos cíveis também, eles não são mais punitivos, eles acabam. Não. Cuidado aqui, tá? Eu quero que você preste bastante atenção, porque a exceção que nós temos são os efeitos de natureza civil, tá? Isso daí seria uma excepcionalidade a esse dispositivo de supressão de incriminalidade, de incriminação, tá ok? Então, letra C está correta, viu? Próximo item D. Considera-se praticado o fato no lugar em que se desenvolveu a atividade criminosa e não no local onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Novamente, estou falando de aplicação da lei. Se eu estou falando de aplicação da lei penal militar, ou qualquer, até a penal comum, né? O que a gente tem que se situar. O que eu vou ter em mente? Tempo. Se eu tenho o que? É a aplicação da lei no tempo, ou seja, o tempo do crime, estamos diante do momento. Se é no lugar do crime, do fato criminoso, estamos diante do lugar. A questão ela vai vir falando o momento, ou tempo, ou no caso aqui, lugar. Tá? O que a questão diz? Considera-se praticado o fato no lugar. Então ela te jogou aqui para o lugar. Se é lugar, nós temos aqui no Código Penal Militar a teoria da ubiquidade, no caso de ato comissivo. O que seria a teoria da ubiquidade? Tanto o lugar do ato comissivo, da conduta comissiva conta, quanto também do resultado, tá certo? Ou seja, ou um ou outro. Exemplo, um sujeito, ele disparou uma arma de fogo aqui, agora, nesse momento. Pouf! Tá? Aqui dentro do contexto militar, tá? Então, militar contra militar ali, em serviço. Só para ficar bem nítido. Aí um dos militares, disparou um tiro. Ficar bonitinho, com ânimos necante. Tá, puf! O outro
caiu. Perceba, isso daí foi na rua, aconteceu na rua. E prontamente veio o socorro. O socorro o conduziu para um hospital e depois desse hospital ele foi para outro, foi para outro, foi para outro, foi para outro, por fim. Ele faleceu, veio a óbito, 2.000 quilômetros de distância daquele lugar da ação. Nesse caso, onde que será considerado o fato criminoso? Em que lugar? Ora, se estou falando de lugar, pode ser no lugar da conduta comissiva, ou seja, no lugar da ação que ele fez, onde disparou, no marco zero, ou então pode ser 2.000 quilômetros no lugar do resultado, lá naquele hospital que ele veio a óbito. Tá? Então perceba, é isso que nós chamamos de teoria da ubiquidade, que é o que é consagrado aqui. Quando diz assim, ó, D. Considera-se praticado o fato no lugar em que se desenvolveu a atividade criminosa e não no local onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Falso, tá? É um ou o outro. Lembrando que no caso do lugar do crime, se tratando de uma conduta omissiva, aí é apenas o lugar que houve a omissão. Beleza? Mas se tratando aqui de uma conduta comissiva, daí se aplica tanto o lugar da conduta comissiva, o lugar do resultado, isso aí que nós chamamos de teoria da ubiquidade, unidade ou a teoria mista. Beleza? Não é misto quente não, é teoria mista, sem graça, né? Essa, mas vamos para cima. Então, correto. Letra C, de casa. Beleza? Próximo item. 2017, Polícia Militar, Minas Gerais. Soldado da Polícia Militar. Nos termos do Código Penal Militar, marque a alternativa correta. A. O militar da reserva ou reformado conserva as responsabilidades e prerrogativas do posto graduação para o efeito da aplicação da lei penal militar, quando pratica ou contra ele é praticado o crime militar. Só, a ideia aí é, como é que é o militar da reserva ou da reforma? Ele mantém ainda as prerrogativas ou não? Esse item aqui, ele está correto, porque de acordo com o artigo 13 do Código Penal Militar, assim está previsto. Olha só, militar da reserva ou reformado, CPM, diz assim, artigo 13. O militar da reserva ou reformado conserva as responsabilidades e prerrogativas do posto ou graduação para os efeitos de aplicação da lei penal, quando pratica ou contra ele é praticado crime militar. Ok? Então, o item assim está correto. Letra B. Nas infrações disciplinares militares, ilícito administrativo, aplique-se as penas previstas no Código Penal Militar. Opa! Falso! Se é um ilícito administrativo, se é uma transgressão disciplinar, não cabe aplicação do Código Penal Militar. Professor, mas o senhor está falando isso só porque o senhor já foi da caserna, só porque o senhor era sargento lá do Exército e lá na sua formação, lá na Escola de Sargento das Armas, você aprendeu isso? Não, pô! Está expresso no próprio Código Penal Militar. Na verdade, eu aprendi muito lá sobre isso também. Mas aqui está expresso e é assim que vai cair na sua prova. Curte só, se liga aqui. Vem aqui, ó, artigo 19. Infrações disciplinares. Código Penal Militar, artigo 19. Este código não compreende as infrações dos regulamentos disciplinares. Ou seja, não compreende infrações administrativas, somente infrações penais. Tá? Então, na esfera penal. Logo, é o artigo 19 que está escrito assim, está estabelecido, ok? Então o item está falso. C. Em se tratando de concurso de agentes, tem-se que o ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio são puníveis mesmo que o crime não chegue a ser tentado. Falso. Aqui estamos diante de um caso de imputabilidade. E é o que diz lá o artigo 54. O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição em contrário, não são puníveis se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado. Então aqui não vai haver punição se não houver ainda, além disso, a tentativa. Então se o sujeito não chegou nem mesmo na fase executória do intercrimes, nesse caso específico, não haveria que se falar aí de punição por auxílio, por instigação ou determinação. Tá? Isso aí seria um caso de impunibilidade, ok? Logo, o item está falso. O próximo item. Considera-se crimes militares em tempo de paz os crimes de que trata o Código Penal Militar, quando definidos de modo diverso da lei penal comum, ou nela não previsto, desde que o agente seja militar em situação de atividade. Errado, tá?
Porque o agente aqui ele não precisa estar em situação de atividade. Qualquer que seja o agente, não precisa estar em atividade. Ou seja, até um civil ele pode responder por crime militar? Sim, pode sim. Tá? Não aqueles crimes propriamente militares, mas os crimes impróprios ou impuros, eles podem responder tranquilamente. Tá? Vamos aqui no artigo 9º do Código Penal Militar. Fala assim, ó. Coloca na tela, diretoria, por favor. Consideram-se crimes militares em tempo de paz, inciso 1º, os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum, ou nelas não previsto, qualquer que seja o agente, salvo disposições especiais. Tá? Então o item está falso. Cabe nós ressaltarmos aqui a modificação legislativa que nós tivemos bastante sutil no ano passado, mas bastante sutil, que impactou bastante, porque houve um aumento na competência da justiça militar. Tá? Então houve aí um aumento no seguinte sentido. Não são apenas crimes militares aqueles expressos especificamente no Código Penal Militar. Agora, aqueles também de legislações comuns, as legislações extravagantes, quando cometido naquelas circunstâncias e nos casos, nos requisitos previstos no artigo 9º do Código Penal Militar, também serão ali crimes militares. Porque antigamente era só crime militar o que estava no Código Penal Militar. Hoje não. Hoje nós tivemos uma abertura. É crime militar até mesmo condutas que estão tipificadas, previstas num abuso de autoridade, a lei de abuso de autoridade, uma outra lei, tá? Uma lei de abuso de autoridade que foi realizada por militar. Tá? E esse militar estava na atividade, estava em exercício da sua função, tá ok? Então perceba, contra civil, nesse caso estamos diante aí de um crime militar, ou seja, a ampliação que nós tivemos nessa competência. Agora o pessoal estava falando que a justiça militar não trabalhava, né? Agora vai ter que trabalhar, moleque. Agora o bicho vai pegar. Bom, vamos para a próxima. O item correto aqui, pessoal, ficou letra A de amor, que diz assim: militar da reserva reformado. O militar da reserva ou reformado conserva as responsabilidades e prerrogativas do posto ou graduação para o efeito da aplicação da lei penal militar, quando pratica ou contra ele é praticado crime militar. Fechou. Próxima questão. 2017, IBAD, Polícia Militar Rio de Janeiro, aspirante da Polícia Militar. Quanto ao lugar do crime, dos crimes omissivos, o Código Penal Militar adotou a teoria. Quanto ao lugar do crime, novamente, falei de aplicação da lei penal militar, nós temos que verificar se ele está falando do momento do crime ou do lugar do crime. Ele está falando aí do lugar do crime. No lugar do crime nós temos duas situações. Se a conduta é uma conduta comissiva, ou seja, ele fez, se é uma conduta comissiva, será a teoria da ubiquidade, ou seja, a teoria que adota o local onde houve a ação comissiva, tá? E o local também onde se produziu o resultado. Isso no ato comissivo. E também nós temos aqui a conduta ou o lugar da conduta omissiva. Nesse caso, o lugar da conduta omissiva, estaremos aí diante da teoria da atividade, ou seja, o lugar da conduta omissiva, que será o lugar da infração penal, do cometimento da infração penal. Então ele diz assim, ó: quanto ao lugar do crime, dos crimes omissivos. Se é omissivo, é teoria da atividade. Ó. Código Penal Militar adotou a teoria qual? Da atividade. Ok? Logo, o item aqui, letra B de bola. Só um adendozinho. Em se tratando do Código Penal comum, nesse caso, no lugar do crime, tanto a conduta comissiva quanto a omissiva, ou seja, quanto fazer, quanto deixar de fazer, será regido pela teoria da ubiquidade. Mas isso não se repete aqui no Código Penal Militar, que a conduta omissiva, no caso do lugar do crime, ela será regida pela teoria da atividade. Logo, o item correto, letra B. Deixa eu ler aqui para vocês. Né? Código Penal Militar. Olha, deixa eu colocar na tela aí. Lugar do crime, artigo 6º. Considera-se praticado o fato no lugar em que se desenvolveu a atividade criminosa, no todo ou em parte, e ainda que sob forma de participação, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Nos crimes omissivos, o fato considera-se praticado no lugar em que deveria realizar-se a ação omitiva. Ok? Ou seja, esse segundo período aqui é o que se classifica de teoria da atividade em relação ao lugar do crime. Ok? Fico por aqui. Daqui a pouco a gente está na pegada monstra de volta. Um abraço!
Vamos lá, polícia.